Oi, estamos quase no fim da série, essa parte 9 da nossa psicoleitura. Se tá com a gente até aqui, já garante o like e a inscrição. Ok, bora lá. Hoje a gente mergulha no behaviorismo, olhando mais de perto, sabe, para as ideias do B.F. Skinner. Estamos usando como base o material das páginas 80 a 85. E a grande pergunta que fica é: como é que o ambiente, e as consequências do que a gente faz, como isso molda quem a gente é? Vamos tentar desembrulhar isso aí. Bora. O Skinner é interessante, ele não foi o primeiro behaviorista, né? Mas ele levou a coisa para outro nível. Sim. Pegou o que o Pavlov e o Watson fizeram e aplicou um rigor experimental, assim, bem impressionante. Exato. E criou o que ele chamou de behaviorismo radical. Ele tinha essa fama meio showman, com as engenhocas dele, tipo a caixa de Skinner. Ah, a famosa caixa. Pois é, mas por trás disso era um cientista muito sério, que ajudou a firmar a psicologia como uma ciência mesmo, sabe? Focada no observável. E o que ele dizia sobre a mente, os pensamentos? Porque behaviorismo às vezes soa como se ignorasse isso, né? Então, para ele, a psicologia tinha que focar no comportamento que a gente pode ver, medir, repetir. Processos internos, tipo pensar ou sentir, ele não dizia que não existiam. Claro que não. Mas ele argumentava que, por serem subjetivos, difíceis de medir diretamente, eles não são relevantes numa análise funcional. O foco era entender a relação entre o que a gente faz e o que acontece no ambiente por causa disso. Entendi. E aí vem a diferença para o condicionamento clássico do Pavlov, que era mais focado no estímulo antes da resposta, tipo o sino e a salivação do cachorro? Justamente. O Skinner olhou para o outro lado, para as consequências. O que acontece depois que a gente age? A ideia central é que a gente aprende pelo resultado das nossas ações. Parece óbvio hoje, né? Mas formalizar isso foi fundamental. É aí que entra a caixa de Skinner, né? Conta um pouco mais. Claro. Imagina um ratinho numa caixa. Tem uma barrinha lá dentro. Seu rato, talvez por acaso no começo, encosta na barra? Aham, ganha comida. Isso, recebe comida. Essa comida é o que ele chamou de reforço positivo. O que acontece? Rapidinho o rato aprende, opa, se eu apertar aqui vem coisa boa. E começa a apertar de propósito. Sacou? O comportamento de apertar a barra operou no ambiente para gerar a consequência comida. Perfeito. É o condicionamento operante. O comportamento opera, modifica o ambiente e a consequência dessa modificação, o reforço, aumenta a chance do comportamento acontecer de novo. É uma via de mão dupla, entende? Uhum. E o mais legal é que ele descobriu que nem sempre precisa dar comida toda vez. Às vezes, dar de vez em quando ou em intervalos tornava o comportamento até mais persistente. Faz sentido, tipo máquina de caça-níquel que vicia justamente por não dar prêmio sempre. Exatamente essa lógica. Ele também explorou o outro lado, o reforço negativo. Ah, sim. Nas outras caixas o chão dava um choquinho, né? Algo desagradável pro bicho. Mas ele não gostava de falar em castigo. Não mesmo, é uma distinção super importante. Reforço negativo não é castigo. Castigo é dar algo ruim para diminuir um comportamento. O reforço negativo é tirar algo ruim para aumentar um comportamento. No exemplo do choque, o rato aprendia a apertar uma outra barra para desligar o choque. Ah, então apertar a barra era reforçado porque tirava o desconforto do choque. Isso, a remoção do estímulo aversivo, o choque, reforçava o ato de apertar a barra. Sacou a diferença? Totalmente. E a conclusão dele sobre o que funciona melhor para moldar comportamento é surpreendente. Sim, porque ele concluiu que o comportamento é moldado de forma muito mais eficiente usando reforço, seja positivo, dar algo bom, ou negativo, tirar algo ruim, do que usando castigo, dar algo ruim. Mas espera aí, a gente vive numa sociedade que usa muito a punição para tentar ensinar. Por que ele achava que não funcionava tão bem? Bom, o argumento dele era que o castigo ensina mais a pessoa a evitar ser pego do que a realmente mudar um comportamento por convicção, sabe? Pega o exemplo da criança que come doce escondido. Se ela é sempre punida, ela aprende a não comer na frente dos pais, mas talvez continue comendo quando ninguém vê. Ela aprende a ser mais esperta para evitar a bronca, não necessariamente a não querer mais o doce. Entendi. O castigo pode até parar o comportamento na hora, mas não muda a motivação por trás. E talvez gere outros problemas, tipo medo ou raiva. Exato. Ele defendia que seria muito mais eficaz reforçar comportamentos alternativos que são desejáveis,
Tipo, elogiar a criança quando ela pede o doce na hora certa, em vez de só punir quando ela pega escondido. Faz todo sentido. E essas ideias tiveram aplicações práticas, né? Fora dos laboratórios. Com certeza. Desde métodos de ensino, com aquelas máquinas de ensinar que davam feedback passo a passo, Que influenciaram softwares educativos depois. sim, até coisas mais exóticas, como treinar pombos para guiar mísseis na Segunda Guerra, usando essa técnica de aproximações sucessivas, reforçando cada pequeno passo na direção certa. Caramba, pombos guia! Essa eu não sabia. É uma história real, embora o projeto não tenha sido usado em combate. Mostra o poder da técnica. Mas ele levou isso ao extremo no behaviorismo radical, né? E aí a coisa fica mais filosófica. Pois é, ele chegou a sugerir que o nosso sentimento de livre-arbítrio é, na verdade, uma ilusão, que tudo que a gente faz é determinado pela nossa genética e principalmente pela nossa história de reforços e punições do ambiente. Uma ideia bem determinista. E que gerou muita polêmica, claro. Muita. As críticas do Noam Chomsky sobre a linguagem foram famosas. Chomsky dizia que a complexidade da linguagem humana não podia ser explicada só por reforço, que tinha que ter algo inato ali. Um debate clássico na psicologia. Sem dúvida. Mas mesmo com as críticas, o legado do Skinner é gigante, especialmente na psicologia aplicada, nas terapias comportamentais, na análise do comportamento. Então, resumindo a mensagem dessas páginas. A gente é muito mais um produto das respostas do ambiente às nossas ações do que a gente talvez imagine. Exatamente. Somos constantemente moldados, muitas vezes sem perceber, por esses pequenos reforços e punições do dia a dia. Fica aí a reflexão, né? O quanto desses mecanismos estão operando agora mesmo nos nossos hábitos, nas nossas escolhas. É algo para se pensar, com certeza. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se curtiu essa nossa conversa, já deixa aquele like antes de sair, ok? Um abraço forte e até mais.